Bem-vindo ao Refúgio de São José. Este é um espaço de silêncio, oração e esperança, pensado para acolher quem carrega pesos no coração e procura paz para caminhar com dignidade. Hoje nos unimos na intenção oração a São José para quitar dívidas, pedindo luz para as decisões, serenidade para os afetos e prudência para cada passo, na certeza de que a providência nunca abandona uma casa que confia. Se este refúgio tocar o seu coração e fizer sentido para a sua história, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com quem precisa de consolo e direção, porque pequenos gestos de partilha se transformam em caminhos de cura quando alcançam outras vidas com delicadeza. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Que sua presença paterna fortaleça a nossa fé e nos ensine a habitar o cotidiano com coragem mansa, para que a esperança encontre morada em cada lar que hoje reza conosco. Talvez você esteja ouvindo estas palavras com o coração acelerado, a mente cansada e um cálculo invisível acontecendo atrás dos olhos. Quanto falta, quanto vence, quanto eu consigo, quanto eu devo. Eu vejo você. Eu reconheço o peso que não aparece na foto de família, mas pressiona o peito na hora de dormir. O peso que faz o corpo enrijecer quando o celular vibra, quando o e-mail chega, quando o boleto aparece. Dívidas parecem números, mas tocam feridas profundas. Vergonha, medo, sensação de fracasso. Antes de qualquer coisa, acolha isso comigo. Você não é a sua dívida. A sua dignidade não se mede em parcelas. E a sua história não termina na planilha. O que hoje te dói, Deus vê. O que hoje te paralisa, Deus alcança. E aqui, sob a proteção de São José, começamos devagar, com respeito, com verdade. Há um segredo simples que a fé e a neurociência concordam. O corpo é a porta de entrada para a paz que a alma precisa. Quando a mente enxerga a ameaça, e a instabilidade financeira é uma ameaça concreta, o corpo entra em alerta, o coração dispara, o pensamento corre, a respiração encurta, e tudo parece urgente demais para ser vivido com calma. Não é fraqueza sua, é o cérebro fazendo o que foi criado para fazer, te proteger. Só que, nesse estado, a gente perde perspectiva, decide no impulso, foge do que precisa encarar, ou promete o que não consegue cumprir. Por isso, começamos pelo começo. Acolher o corpo para acalmar a mente para abrir o coração para escutar Deus. Inspire pelo nariz de forma suave, como quem saboreia um ar limpo que atravessa os ombros tensos. Segure por um instante, solte pela boca, lentamente, como quem larga um fardo que já não precisa carregar sozinho. Faça isso 2 ou 3 vezes no seu ritmo e perceba, o chão sustenta, a cadeira sustenta, Deus sustenta. Agora, traga à memória a oficina de Nazaré. Imagine o cheiro de madeira recém-cortada, a luz da tarde entrando pela porta, o pó que dança no ar, a cadência serena de quem faz o que deve ser feito sem alarde. Ali, no silêncio que ensina mais do que muitos discursos, um homem justo cuidava de uma família com trabalho honesto, coração obediente e fé vigilante. O silêncio de José é um convite à escuta do coração de Deus. Na escola de São José, aprendemos a confiar na providência divina, não como quem espera milagres fáceis, mas como quem caminha com passos firmes, um depois do outro, sem trair a consciência. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Interceda pelo que pesa, pelo que falta, pelo que a gente tenta esconder dos outros. E às vezes até de nós mesmos. Não vamos prometer o que a igreja não promete. Oração não é atalho mágico. Deus não é um despachante celestial que carimba soluções sem envolver o nosso coração e as nossas decisões. A fé não dispensa a prudência. A providência não cancela a responsabilidade. A graça quer a nossa cooperação. Ao mesmo tempo, a vida espiritual cura o que a ansiedade fragmenta, fortifica o que a vergonha enfraquece e alinha a nossa vontade com a vontade de Deus. Com São José, cada trabalho se torna uma oração, cada escolha sábia, um passo de confiança, cada renúncia a um gasto supérfluo, um ato de amor aos que dependem de nós. Aqui a espiritualidade é concreta. Toca boletos, contratos, hábitos, conversas difíceis, decisões adiadas. Aqui, a oração dá linguagem à consciência e coragem aos músculos. Permita-se por alguns instantes sentir o corpo de novo. Sinta os pés tocando o chão, como quem põe raízes. Sinta os ombros descendo um pouco, como quem abaixa as armas. Sinta as mãos, talvez frias, talvez trêmulas, e imagine que nelas você segura tudo o que te preocupa. Prazos, números, nomes, não os esconda.
apresente-os. A coragem começa quando a verdade encontra um colo seguro, e esse colo existe no coração de Deus. Diga do seu jeito, mesmo que em silêncio: Senhor, eu trago a minha realidade inteira. Não quero mascarar nada. Quero aprender a agir no tempo certo, com sabedoria e perseverança. Perceba como, ao nomear a verdade, o pânico vai perdendo espaço, e no lugar dele brota uma firmeza tranquila, aquela firmeza que não grita, mas sustenta. São José nos ensina um ritmo, nem pressa ansiosa, nem preguiça disfarçada de espera. Um ritmo que respeita o tempo de Deus e a nossa parte humana, que se divide em escutar e agir, em recolher-se e levantar, em planejar e executar. A neurociência chama isso de autorregulação, organizar por dentro para decidir melhor por fora. A fé chama de vigilância, coração desperto para reconhecer a voz que orienta. É nesse lugar que te convido a entrar. Não é um lugar imaginário, é um estado de presença. Você aqui, agora, inteiro diante de Deus, com as dívidas que existem, com as contas que vencem, com as possibilidades que talvez você ainda não tenha visto. Quando o excesso de estímulo diminui, a mente enxuga o nevoeiro, e sem o ruído do desespero, a esperança volta a conversar com a realidade. Talvez uma parte de você diga: é tarde demais. Outra responda: é impossível. Outra ainda sussurre: eu não mereço. Eu escuto essas vozes com você, porque elas são humanas, e porque o medo costuma falar alto quando a vida nos cobra. Só que existe uma voz mais funda, e ela não vem da cobrança, vem do amor. Ela te lembra quem você é: filho, filha, chamado à liberdade, chamado à paz. Não é tarde quando Deus caminha junto. Não é impossível quando a prudência encontra a providência. Não é questão de merecer quando a graça visita a casa de quem pede com humildade. Se hoje a culpa te prende, troque a culpa pela responsabilidade. Se a vergonha te paralisa, troque a vergonha pela verdade. Se o desespero te isola, troque o desespero pela oração que abre caminho. Diga comigo com a simplicidade dos que confiam: São José, guardião silencioso, interceda por mim. Ensina-me o silêncio que escuta, a obediência que age, a disciplina que persevera. Coloco diante de Deus a minha vida financeira, as dívidas que conheço e as que temo conhecer. Peço trabalho honesto, portas que se abram, prudência nas escolhas, coragem nas conversas necessárias e paz em cada noite. Jesus, Maria e José, minha confiança está em vós. Permaneça um instante nesse espírito, respire de novo, observe o corpo mais estável, a cabeça um pouco mais clara, o coração menos apertado. Isso não resolve tudo, mas muda o terreno onde as decisões serão tomadas. E decisões melhores repetidas com constância mudam a história. Se você sente um fio de esperança, segure-o com carinho. Vamos caminhar com calma, um passo por vez, sem atalhos e sem pressa. Em breve, vamos tocar as feridas com palavras que curam e ações que sustentam, sempre lembrando que na escola de Nazaré, a paz nasce do encontro entre oração e trabalho, entre fé e prudência, entre humildade e firmeza. O caminho está aberto, a presença de Deus está aqui. E com São José ao nosso lado, cada minuto de atenção se torna instrumento de reconstrução. Às vezes a dívida não é um número, é um cansaço no corpo, um aperto no estômago, uma rigidez nos ombros que não passa. O envelope na mesa parece leve, mas pesa como pedra. O aplicativo no celular mostra valores, mas o que quase ninguém vê é o silêncio pesado depois de cada notificação, o olhar perdido antes de dormir, a pergunta que insiste: onde foi que eu me perdi? Essa pergunta corta fundo, porque toca a dignidade, toca pertencimento, toca o desejo de ser bom guardião da própria casa. E, no entanto, por trás dos algarismos há uma história viva, complicada, humana. Onde existe história, existe esperança. Onde existe ferida, existe um caminho de cuidado. No íntimo, a ansiedade cria atalhos que não ajudam. Imagina cenários extremos, alimenta a vergonha, pinta o amanhã com cores de catástrofe. O cérebro, feito para proteger, interpreta risco em tudo e transforma qualquer cobrança em ameaça total. Não é defeito, não é fracasso moral. É a biologia tentando cuidar. Só que, quando o medo toma o leme, o pensamento fica curto, o horizonte se estreita, as lembranças de quem você é ficam embaçadas. A palavra dívida começa a ocupar espaços que não lhe pertencem, entra na identidade, distorce a memória,
contamina o relacionamento consigo mesmo. Ainda assim, uma verdade permanece de pé. Você não é a sua dívida. Você é amado, chamado, capaz de reconstrução. Vergonha costuma isolar. O isolamento multiplica o peso. O peso alimenta a culpa e a culpa quase sempre paralisa. O coração sabe quando errou e justamente por saber clama por misericórdia. Não a misericórdia que anula a justiça, mas aquela que nos recoloca no eixo de modo que a justiça se torne caminho e não castigo. Nessa junção delicada, a fé oferece um lugar seguro para a alma respirar de novo. O nome desse lugar hoje tem o rosto de um homem justo que guardou o segredo de Deus na casa de Nazaré. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Essa súplica simples afasta a fantasia de um milagre teatral e traz para perto a possibilidade concreta de cura. Menos ruído por dentro, mais verdade no gesto, mais firmeza mansa no olhar. Há feridas que não aparecem no espelho, mas exigem curativo diário. A ferida financeira é assim. Não sangra para fora, mas sangra para dentro, drenando energia, afeto, autoestima. Quando nomeamos essa dor, ela perde parte do poder que exerce às escondidas. Quando reconhecemos a mistura de medo e orgulho, uma fresta se abre, e por essa fresta entra uma luz que não humilha. Entra uma luz que devolve contraste, devolve contorno, devolve a lembrança de que cada pessoa tem valor infinito e que valor não se calcula em boletos. É por essa luz que a consciência, antes acossada, volta a falar com serenidade e indica caminhos que pareciam invisíveis na confusão. No horizonte da fé, não existe atalho que dispense a realidade. A tradição da Igreja, sábia e paciente, ensina que providência e prudência caminham juntas, como as duas mãos de quem trabalha madeira. Uma guia, a outra sustenta. A graça não faz por nós o que pede para fazermos com maturidade, e ao mesmo tempo oferece força, calma e clareza para que a maturidade floresça. Por isso, a primeira virada acontece por dentro. A alma volta a se orientar pelo norte da verdade, ainda que a estrada seja longa. O coração menos envergonhado aceita aprender. A mente menos assustada volta a enxergar nuances. E o corpo, pouco a pouco, vai deixando a guerra permanente para habitar um estado mais sóbrio, mais humano, mais disponível ao bem. Quando a consciência reencontra a dignidade, palavras ganham outra textura. Deus me vê. Minha família não é um erro. A minha história ainda tem páginas. Frases assim parecem simples, mas são remédios discretos que regulam por dentro o que a ansiedade desregulou. A neurociência chama de reconsolidação da memória emocional. Quando, diante de um novo contexto de segurança, lembranças dolorosas perdem a força tóxica e abrem espaço para escolhas mais sensatas. A espiritualidade chama de cura de sentido. O mesmo fato agora respira outro ar, a mesma conta agora encontra outra postura, o mesmo desafio agora conversa com virtudes que já estavam em você e talvez estivessem adormecidas. No cotidiano, isso significa que o olhar muda antes dos números mudarem, e quando o olhar muda, os números começam a ter chance real de mudar. O que antes era ameaça absoluta vira responsabilidade possível. O que antes era sentença vira processo. O que antes era humilhação vira escola. A humilhação diz: você é pior que a sua dívida. A escola diz: você é maior que a sua dívida. Na escola de São José, aprendemos a confiar na providência divina enquanto cuidamos com honestidade do que nos cabe, hoje, aqui, com os recursos e limites que temos. Esse encontro entre verdade e esperança inaugura um clima novo dentro de casa, e este clima sustenta perseverança, aquela perseverança silenciosa, que dia após dia move montanhas pequenas e reais. Há, no fundo de cada dor, uma pergunta escondida. Serei cuidado? Essa pergunta, que parece teórica, é profundamente corporal. Ela decide se o peito abre ou fecha, se a mão treme ou firma, se a voz embarga ou sustenta. A boa notícia é que quando esse cuidado se torna palpável, no olhar de quem ama, na oração que acolhe, na lembrança de um santo que protege, o corpo registra segurança, a mente reorganiza prioridades e o espírito encontra compasso. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Essa frase, repetida como se fosse madeira sendo lixada com paciência, suaviza arestas internas, devolve macieza à esperança e prepara o terreno para escolhas que honram a verdade e respeitam o tempo. No fim deste capítulo interior, a ferida não desaparece por decreto, mas ganha contorno, nome, fronteira, e toda ferida nomeada pode ser cuidada. A dignidade
resgatada do esconderijo da vergonha, volta a marcar o passo. A consciência, iluminada pela fé, reencontra caminhos. O coração, amparado por São José, redescobre a coragem serena que não faz barulho e, mesmo assim, transforma a casa. O que a planilha ainda não mostra, a alma já percebe. Há sentido, há rumo, há presença. E quando há presença, o medo perde o exagero, a culpa perde o chicote e a esperança retoma o lugar de guia. Aqui, onde a dor foi vista, a oração deixa de ser fuga e se torna fundamento. Aqui, onde a verdade entrou, a responsabilidade volta a ser possível. Aqui, onde São José permanece, a paz começa a aprender o caminho de volta. Na tradição da Igreja, graça e esforço cooperam, e essa cooperação tem o rosto sereno de quem aprendeu a discernir o tempo de Deus sem abandonar a própria responsabilidade. Providência não é um atalho místico que ignora a realidade, é a presença amorosa que prepara caminhos possíveis, abre portas discretas, sustenta quando o chão parece ceder e, ao mesmo tempo, convoca a inteligência, a coragem e a honestidade. Prudência não é medo disfarçado, não é cálculo frio que sufoca a esperança. É a arte de escolher o bem possível hoje, com reverência à verdade e com atenção aos limites. Quando essas duas forças se dão as mãos, o coração experimenta algo raro: paz ativa, esperança com pés no chão. O Evangelho mostra José recebendo indicações em sonhos e respondendo com decisões concretas, silenciosas, precisas. Não há alarde, não há negociação com a voz de Deus, não há postergação. Ele escuta e age, porque confia. Ele age e confia, porque escuta. Esse movimento circular, escuta que prepara a ação que confirma a escuta, revela a lógica da providência vivida com prudência. Em Nazaré, a fé não anulou o trabalho, mas o elevou. A obediência não eliminou as incertezas, mas as atravessou. O amor não evitou as dores, mas deu sentido a cada passo. Na escola de São José, aprendemos a confiar na providência divina, enquanto ajustamos o coração para enxergar o bem que se oferece no agora. Há dois extremos que sabotam a alma endividada. De um lado, o encantamento mágico que espera que tudo se resolva sem participação, como se Deus substituísse a consciência. De outro, o cinismo que fecha as janelas e declara que nada muda, como se Deus não estivesse mais à mesa. A prudência, iluminada pela providência, habita o meio vivo entre essas distorções. Ela reconhece que cada escolha tem consequências e, por isso, cuida das pequenas fidelidades que transformam o amanhã. Ela sabe que a graça opera no concreto e, por isso, presta atenção aos detalhes que antes passavam despercebidos. Um diálogo possível, uma reorganização de prioridades, uma oportunidade discreta de trabalho, uma renúncia silenciosa que protege o essencial. A neurociência oferece um idioma complementar para essa sabedoria antiga. Quando o cérebro sai do eixo do pânico, as áreas responsáveis pela avaliação e planejamento retomam o comando, e o cenário que parecia um labirinto ganha saídas identificáveis. A prudência, nesse sentido, pode ser vista como uma forma de autorregulação afetiva que devolve à mente a capacidade de pesar prazos e riscos sem ceder à catástrofe. A providência, por sua vez, cria o clima interno de segurança que permite a essa autorregulação acontecer. A lembrança de que há um sentido maior, de que não se está sozinho, de que o amor sustenta mesmo quando os números ainda não sorriem. Quando a alma descansa nesse chão, surgem alternativas que o desespero não enxerga. No cotidiano, providência e prudência soam como ritmo. Ritmo de quem honra compromissos sem violentar o próprio espírito. Ritmo de quem enxerga o supérfluo com humildade e o essencial com reverência. Ritmo de quem se permite aprender a linguagem do tempo. O tempo de pedir ajuda sem vergonha. O tempo de conversar com franqueza. O tempo de reordenar a casa. O tempo de dizer um não que protege. O tempo de semear com paciência. Não há espetáculo nessa música, mas há beleza. E é essa beleza que sustenta a constância necessária para que números mudem, relações se recomponham e o coração se fortaleça. Com São José, cada trabalho se torna uma oração. Quando o trabalho vira oração, as tarefas não perdem a sua exigência, mas ganham sentido. Quando a oração encontra o trabalho, a alma não se aliena, mas se enraiza. O pão sobre a mesa carrega a memória de um amor que cuida, e a planilha,
que antes esmagava, começa a contar uma história de perseverança. O olhar muda, e com ele mudam as escolhas. As escolhas mudam, e com elas muda o clima dentro de casa. O clima muda, e com ele a esperança se reconhece possível. A providência faz nascer a coragem de continuar. A prudência faz essa coragem virar caminho. No silêncio de quem confia, uma frase simples sustenta a travessia. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Nela, a alma reconhece a própria fragilidade e, ao mesmo tempo, pede a fortaleza mansa que constrói sem estardalhaço. Intercessão não substitui a responsabilidade, mas a purifica. A responsabilidade não substitui a graça, mas a manifesta. O coração aprende a equilibrar contemplação e ação, a acolher consolações sem perder o foco e a atravessar aridezes sem perder o rumo. Nessas idas e vindas, como numa oficina, a superfície áspera vai se tornando mais lisa e a madeira, que parecia sem conserto, revela veios belíssimos. A dignidade em recomeçar, mesmo que o recomeço pareça pequeno demais para chamar de vitória. A prudência chama esse pequeno de semente e a providência o rega com sentidos que a lógica puramente utilitária não percebe. Uma semente não impressiona, mas guarda uma promessa. Uma promessa não paga boletos, mas organiza o espírito para que decisões melhores encontrem lugar. E quando decisões melhores se repetem, o real começa a ceder, não por força de um truque, mas por força de um amor que persevera. A oficina de Nazaré continua aberta na memória da igreja, e nela aprendemos que todo gesto honesto, todo cálculo honesto, toda conversa honesta pode tornar-se lugar de encontro com Deus. No fim, a sabedoria cristã não separa o céu do chão. A providência aponta ao céu, a prudência firma os pés no chão, e o caminho que se revela entre ambos é humano e divino ao mesmo tempo. Nesse caminho, números deixam de ser monstros e voltam a ser medidas, prazos deixam de ser ameaças e voltam a ser marcos. Compromissos deixam de ser fardos e voltam a ser pactos de amor. No compasso de São José, o coração aprende a morar nessa harmonia discreta, onde a confiança não dispensa o cuidado, e o cuidado não sufoca a confiança. E ali, onde a vida encontra esse equilíbrio, a esperança deixa de ser teoria e começa a ter o formato da própria casa. Há momentos em que a oração se parece com uma conversa longa e bonita, mas que não atravessa a vida concreta. Palavras sobem, emoções se aliviam por instantes, promessas são formuladas em silêncio, porém o dia seguinte permanece igual, com as mesmas desculpas, as mesmas hesitações, os mesmos desvios de olhar. A surpresa do Evangelho é outra. Em José, pedir não é só falar, é escutar profundamente e responder com prontidão. Em Mateus, capítulos 1 e 2, a narrativa é concisa e luminosa. Ele recebe a orientação, acolhe em seu coração e, sem ruído, levanta-se e faz o que deve ser feito. O pedido torna-se passo, a súplica torna-se direção, a direção torna-se caminho. É uma quebra de expectativa, porque desfaz a fantasia de que a fé seja apenas consolo e revela que a fé, quando amadurece, desloca o corpo, reorganiza o cotidiano e inaugura um ritmo novo. Quando o coração aceita essa lógica de prontidão, algo se realinha também no corpo e no cérebro. A neurociência descreve um circuito sutil. Intenção clara reduz ambivalência. Ambivalência reduz ansiedade. E a ansiedade reduzida devolve ao córtex pré-frontal a capacidade de deliberar com lucidez. Nesse estado, escolhas que pareciam montanhas surgem como colinas, e colinas começam a ter trilhas visíveis. Em linguagem simples, quando se escuta com verdade e se responde com rapidez serena, a mente sai do círculo de ruminância e entra no trilho da decisão. Não se trata de agir no ímpeto, mas de agir no tempo oportuno, antes que a dúvida crie asas e transforme tudo em peso outra vez. A figura de José ilumina essa prontidão sem espetáculo. Não há frases grandiosas, nem gestos teatrais, nem necessidade de aplauso. Há um sim silencioso, firme, casto. Há um coração que confia, e é justamente por confiar que não empurra para amanhã aquilo que a consciência já entendeu hoje. A obediência de José não nasce do medo, nasce do amor. Não é servilismo, é liberdade interior. Ele não cede a atalhos, não procura justificativas, não veste a virtude de pressa ansiosa, apenas mantém o compasso da vontade de Deus dentro da própria casa. É desse compasso que brota a força calma para tratar o real como real, sem inflá-lo nem encolhê-lo. Quando a oração entra nesse compasso,
certos movimentos discretos começam a acontecer. Gastos que eram mantidos por hábito vão perdendo brilho, como se a luz mudasse de direção e revelasse o que nunca foi essencial. Conselhos antes evitados passam a ser bem-vindos, e a presença de alguém que enxerga de fora devolve perspectiva. Prazos que antes eram um amontoado confuso encontram lugar em uma ordem respirável, e a agenda volta a dialogar com a verdade. Propostas de crédito fáceis, que acenavam como salvação, perdem poder de sedução quando vistas sob a luz da maturidade. Nada disso nasce de uma lista de ordens, mas de uma obediência amorosa que reorganiza prioridades por dentro, até que as escolhas por fora se tornem coerentes com o que o coração já entendeu. Há uma tentação sutil que costuma atrasar a travessia, a fuga disfarçada de prudência. Às vezes se diz que é preciso pensar melhor, quando na verdade o que se busca é mais tempo para não decidir. Outras vezes se declara que a hora certa vai chegar, porém a hora certa já chegou e está esperando somente a coragem de um primeiro passo. Nesses desvios, a autoacusação cresce, o corpo enrijece e a esperança fica encurralada. José ensina um caminho diferente. Sem barulho, sem debates intermináveis com o próprio medo, ele atravessa o umbral entre a convicção e o gesto. Esse umbral é estreito e precioso, porque nele a pessoa se descobre capaz de confiar e capaz de agir sem perder a doçura. O coração que aprende a obedecer com rapidez adquire uma qualidade especial de presença. Não é pressa, é precisão. Não é rigor frio, é clareza quente. E essa qualidade repercute nas relações, no falar, no olhar. Um pedido de perdão não fica adiado para um dia conveniente. Uma conversa necessária encontra uma janela possível. Um compromisso é honrado, ainda que a sensação de conforto não esteja garantida. Esse estilo de vida tem um efeito terapêutico, porque reduz a distância entre valores professados e gestos cotidianos. Quando a distância diminui, a vergonha perde terreno e a identidade volta a respirar. A alma se reconhece no que faz e o corpo registra a coerência como alívio. Em linguagem emocional, pedir e obedecer com rapidez significa não deixar que o medo dite a duração do silêncio. O medo pede prazos longos para que nada mude. A esperança oferece prazos pequenos para que algo mude. Esse algo não precisa ser grandioso para ser verdadeiro. Muitas vezes é quase invisível. Ainda assim, é esse quase invisível que começa a dobrar a direção do rio. Na oficina de Nazaré, cada gesto contava, cada gesto tinha direção, cada gesto era uma fatia de fidelidade. O milagre ali não tinha holofotes, tinha continuidade. E continuidade, quando nasce do amor, é a forma mais discreta e mais concreta de transformação. A mente aprende por repetição e a alma ama o que repete com sentido. Por isso, a prontidão obediente modela o cérebro como quem lixa madeira, camada após camada. A textura muda. A rigidez que parecia definitiva dá lugar a uma superfície mais lisa e resistente, o que é quase um paradoxo bonito. Ao perder aspereza, ganha-se força. Assim também com o coração que abandona a indecisão crônica. Ao escolher no tempo certo, sem violência e sem demora desnecessária, ele se torna mais firme e mais dócil ao mesmo tempo. Firme para sustentar o que decidiu, dócil para ajustar a rota quando a verdade pedir. Nesse horizonte, a frase "São José, guardião silencioso, interceda por nós" amadurece e ganha densidade. Não é um pedido para evitar a realidade, é um pedido para atravessá-la com dignidade. Não é uma tentativa de terceirizar responsabilidades, é uma forma de pertencer a uma história maior que sustenta e purifica. Onde essa frase se torna chão, a pressa ansiosa se acalma e a procrastinação perde sua máscara. O coração se alinha, o olhar se limpa, o corpo encontra o tempo certo das mãos e a vida espiritual deixa de ser um adorno para tornar-se nervo e músculo da existência. No fim, a quebra de expectativa nos conduz ao lugar mais simples e mais exigente. Pedir não é apenas declarar desejos, mas abrir espaço para que a resposta de Deus encontre o nosso movimento. Obedecer com rapidez não é obedecer por medo, é responder por amor. Entre uma coisa e outra, nasce um caminho onde o céu encosta no chão, onde a providência ilumina e a prudência sustenta, onde a esperança aprende a andar no ritmo do real. E assim, o que parecia imutável começa a se mover, não aos olhos de quem busca espetáculo, mas aos olhos de quem reconhece, no ordinário fiel, a marca silenciosa de uma graça que trabalha. Em muitos lares,
Há um instante do dia que se transforma em abrigo. 7 minutos que, de tão simples, quase passam despercebidos, mas carregam a força de um recomeço. O ambiente fica mais silencioso, a luz parece repousar sobre os objetos, o corpo diminui o ruído que vinha de dentro. Nesse pequeno intervalo, a fé encontra a respiração, a tradição encontra a ciência do cuidado, e o coração aprende a habitar a própria história com mais mansidão. O que acontece aí não tem espetáculo, tem presença. A presença devolve forma aos pensamentos e devolve ao corpo a sensação de que o chão sustenta. O início costuma nascer do sinal da cruz, gesto antigo que não vence pelo tamanho, mas pelo sentido. A mão toca a fronte, o peito, os ombros, e o corpo registra uma mensagem de pertencimento. A respiração, então, ganha a atenção delicada. O ar entra e se espalha pelas costelas, como se abrisse espaço por dentro. O ar sai, levando com ele a rigidez que não serve mais. A neurociência chama esse encontro de autorregulação. A alma chama de oração silenciosa. Quando o ritmo da respiração se organiza, o sistema nervoso abandona o alarme constante e a mente, menos pressionada, volta a enxergar o real sem exageros. O coração se acalma não porque negou as dívidas, mas porque encontrou um modo verdadeiro de olhá-las. Logo depois, a Escritura acende uma lâmpada suave. O trecho de Mateus 1:19-24, mesmo lido em poucas linhas, abre uma janela para a oficina de Nazaré. Um justo que escuta, um sonho que orienta, uma obediência que se faz passo. Há dias em que uma única frase permanece ressoando, e essa repetição discreta se torna alimento. A memória guarda a cena, a imaginação oferece cor e textura, e a vida de José deixa de ser uma página distante para se tornar referência de ritmo e de cuidado. O silêncio de José é um convite à escuta do coração de Deus, e a palavra, assim acolhida, não pesa, orienta. Chega então o momento em que a verdade ganha nome. A realidade financeira aparece inteira, sem maquiagem, como quem coloca as contas sobre a mesa do carpinteiro. Nomear não humilha, delimita. Ao ganhar contorno, a preocupação se torna tratável, e o corpo que antes se encolhia volta a abrir o peito. A neurociência descreve essa passagem como redução de carga emocional pela rotulagem consciente. A tradição espiritual descreve como apresentação confiante a Deus. Em ambos os idiomas, o efeito é semelhante. A ansiedade perde volume, a culpa perde o chicote e a dignidade respira. No centro desse pequeno rito, uma jaculatória pousa como um martelo certeiro, 3 batidas mansas numa porta que sabemos que se abre. São José providenciai. 3 vezes o pedido atravessa a sala, e 3 vezes o coração reconhece que não caminha sozinho. Há algo de profundamente terapêutico nessa invocação breve, porque o cérebro aprende por repetição, e a alma ama o que repete com sentido. São José, guardião silencioso, interceda por nós. A frase, quando retorna dia após dia, educa o olhar para esperar no tempo oportuno e agir com a serenidade possível. Dessa confiança, brota um propósito de cada vez. Não um catálogo de metas, mas uma decisão concreta, humana, respirável. A vida interior encontra uma ação simples, que combina com a verdade do dia e cabe no tamanho das forças. O coração sabe reconhecer esse propósito quando ele nasce da paz e não da pressa. Nasce da lucidez e não do medo. Com São José, cada trabalho se torna uma oração, e essa oração, ao ganhar mãos e agenda, devolve ao cotidiano uma dignidade que as pressões haviam ofuscado. Pequenas fidelidades, repetidas com constância, produzem o tipo de transformação que não grita, mas permanece. Quando o círculo se completa, as palavras da tradição selam o que foi vivido. O Pai Nosso volta a ensinar o ritmo da confiança, a Ave Maria envolve a casa na delicadeza do sim, o Glória devolve à vida o horizonte maior que tudo sustenta. Essa tríplice cadência reeduca afetos, reposiciona prioridades e desenha por dentro a paz possível. O gesto final não encerra a luta, mas indica a quem pertence a última palavra. Na escola de São José, aprendemos a confiar na providência divina e, pouco a pouco, descobrimos que a serenidade não é um luxo, é um estado de prontidão amorosa. Uma súplica breve costuma nascer com estas palavras, ditas com respeito e verdade. São José, guardião silencioso, interceda por mim. Entrego estas dívidas, nomear, e peço prudência, portas de trabalho e retidão para honrar cada compromisso. Jesus, Maria e José, minhas finanças entrego a vós.
Amém. Quando essa oração encontra abrigo no peito, a casa muda de clima. A dignidade volta ao centro da mesa, a esperança ocupa a cadeira vazia e a coragem se senta junto para compartilhar o pão da perseverança. Ao longo de 9 dias, a novena traça um caminho de maturidade espiritual, que coincide com necessidades humanas muito concretas. Em um dia, o silêncio aprende a escutar sem se defender. Em outro, a obediência se revela como liberdade interior. Chega a vez da prudência, que ilumina escolhas e protege o essencial. Surge a pureza de intenção, que devolve ao coração a nitidez do porquê. A fortaleza se apresenta como estabilidade mansa. A paciência ensina a honrar processos. O labor dá às mãos a alegria do útil e do justo. A fidelidade amarra o cotidiano à verdade professada. A esperança, por fim, ergue o olhar e impede que o peso da hora apague o horizonte. Nesse percurso, gestos discretos brotam naturalmente. A revisão de números que estavam confusos, a busca honesta por renda que respeite a consciência, a conversa franca que desata nós antigos, a renúncia silenciosa que resguarda o que importa. Nada acontece por imposição. Tudo nasce de um coração que se alinha ao compasso de Deus. Esse conjunto de 7 minutos diários e 9 dias de aprendizado não promete atalhos, promete raiz. A raiz não aparece, mas segura a árvore. Assim também a alma que se adestra nessa cadência. Por fora, a paisagem pode continuar exigente. Por dentro, o chão fica mais firme. E quando o chão firma, o corpo se organiza, a mente planeja com mais clareza, a palavra encontra tom. E a casa volta a experimentar uma paz que não depende do acaso, mas da fidelidade silenciosa que se repete. Essa fidelidade, simples e constante, que dá forma nova aos números e devolve à vida o brilho das coisas honestas. A oficina de Nazaré permanece como imagem fundadora. Sobre a bancada, madeira, ferramentas, poeira dourada. Nada extraordinário aos olhos apressados. Tudo extraordinário aos olhos de quem reconhece a graça escondida no ordinário. Ali, um homem justo aprendeu a ser pai, esposo, trabalhador e guardião. Ali, a providência e a prudência fizeram morada. E é dessa casa que nasce a coragem mansa para atravessar os dias, um depois do outro, até que a história, que parecia presa, comece, enfim, a andar. No começo, a oficina repousa numa claridade que não fere os olhos. Há cheiro de resina, um pó dourado pousando no ar, ferramentas quietas que guardam histórias de cuidado. A tábua, ao centro, não é perfeita. Traz um arqueamento discreto, um desvio quase teimoso que, de perto, revela a memória do tempo. A cena não fala de pressa, fala de presença. Esse é o lugar onde a paciência vira forma, onde o silêncio tem peso de sabedoria e onde a firmeza não se confunde com dureza. Ali, o que está torto não se descarta, se endireita. Toda madeira carrega veios e nós, que contam de sol, chuva, ventos e esperas. Dívidas também carregam trajetórias, curvas de escolhas, intempéries afetivas, inexperiências e medos. O artesão não luta contra a natureza da madeira, aprende a conversar com ela. O coração, quando amadurece, aprende algo semelhante. Em vez de guerra interna, diálogo com a realidade. Em vez de violência, método. Em vez de desespero, um ritmo que respeita limites e possibilidades. Nada disso apaga a exigência do trabalho, mas devolve dignidade ao gesto. A vida financeira é como madeira que empenou. Não se quebra, se endireita. O silêncio de José é a bancada, a oração, o esquadro, o orçamento, a lixa, cada parcela paga, um novo passe de plaina. Com paciência e verdade, Deus faz do caos um móvel firme para sua casa. Essa imagem tão concreta dá nome a algo que a alma sente. Se existir um lugar estável sobre o qual apoiar o mundo interior, a mão encontra direção. A bancada acolhe sem sufocar, o esquadro orienta sem ferir, a lixa remove excessos sem destruir, a plaina devolve alinhamento sem esmagar, a bancada do silêncio oferece base para a alma pousar sem justificar-se o tempo todo. Silêncio. Aqui não é fuga, é solo. No solo do silêncio, o esquadro da oração pode tocar as arestas do medo e indicar ângulos de verdade. O esquadro não humilha, mede com delicadeza, aponta desvios, devolve referência. No rastro dessa referência, o orçamento se torna lixa, tira o que arranha, suaviza irregularidades, revela debaixo da aspereza um brilho que estava escondido, e quando a superfície já reconhece seu contorno, a plaina encontra sua cadência, e cada parcela honrada,
Cada compromisso respeitado atua como um deslizamento calmo que endireita, milímetro por milímetro, a história que parecia irrecuperável. O corpo entende esse processo. Ritmo constante tranquiliza o sistema que estava em alarme. Previsibilidade reduz a sensação de ameaça. E o cérebro, aliviado de sobressaltos, volta a oferecer foco e memória úteis. A neurociência descreve isso como plasticidade, cultivada por repetição com sentido. Gestos estáveis reescrevem circuitos instáveis. O coração reconhece esse mesmo fenômeno com outras palavras: fidelidade mansa que gera paz. O som regular da pleina, ainda que imaginado, lembra ao corpo que existe um compasso possível entre exigência e descanso, entre tarefa e sentido. A metáfora também abraça os nós. O nó não é defeito absoluto, é acontecimento. Exige cuidado, ferramentas certas, paciência redobrada. Financeiramente, há nós que nasceram de imprevistos, outros de enganos sinceros, outros de feridas mais antigas. O tratamento muda conforme o nó, e a consciência percebe que certas marcas não desaparecem por completo, mas podem se transformar em beleza. A madeira, quando recebe acabamento sobre o nó, revela desenho único. A vida, quando acolhe a verdade do passado sem esconder, ganha densidade que sustenta o futuro. Um móvel firme precisa de esquadria. A esquadria espiritual surge quando a verdade interior e a verdade exterior se reconhecem. Nessa linha, a linguagem da consciência perde o tom acusatório e ganha timbre de clareza. O que cabe hoje, o que não cabe ainda, o que jamais deve voltar. A partir daí, a lixa do orçamento deixa de ser castigo e passa a ser cuidado. Cuidado que protege o essencial. Cuidado que devolve brilho às superfícies mais tocadas da casa. Cuidado que, pouco a pouco, faz o ambiente respirar sem sobressaltos. No coração de Nazaré, nada do que é bom se apressa à força. O tempo amadurece a madeira. A mão aprende o peso exato. A ferramenta se torna a extensão do gesto. Em São José, a fortaleza aparece sem alarde. A constância não precisa de testemunhas. A paz nasce do acordo entre consciência e amor. Essa mesma fortaleza silenciosa se torna possível no cotidiano financeiro. Compromissos cumpridos como quem cuida de uma aresta sensível, prevenções discretas que evitam rachaduras maiores, escolhas que se repetem até que a direção se torne hábito. Há um instante em que o móvel enfim se deixa ver. Não está perfeito, está verdadeiro. Ficam sinais do processo. Aqui uma pequena ondulação, ali um veio mais acentuado, acolá, um nó que virou beleza. O corpo, ao olhar, reconhece serenidade naquela peça que agora sustenta peso sem reclamar. A casa, ao redor, parece agradecer. O ambiente inteiro muda quando algo recobra função. Também a alma muda quando a história, mesmo com marcas, volta a sustentar o dia e a noite com dignidade. Nesse cenário, uma frase leve mantém o compasso e impede que o desânimo retome o ofício. São José, guardião silencioso, interceda por nós. O pedido, breve e contínuo, não promete espetáculo, promete companhia. E companhia para quem carrega muito vale como descanso. A presença de José, guardião da Sagrada Família, lembra que existir é, muitas vezes, endireitar aos poucos, aceitar o tempo, honrar a matéria que se tem nas mãos, reconhecer que a graça não substitui o trabalho, mas o enche de sentido. No fim, a tábua que empenou e foi cuidada se transforma em superfície segura sobre a qual se coloca a vida. Talheres, livros, retratos, pão. Sobre ela, a história encontra repouso e utilidade, e o coração descobre que o milagre mais profundo costuma ter a forma da perseverança. A oficina permanece aberta dentro da memória, e a lição não se esgota, não se quebra, se endireita, não se humilha, se reorienta, não se desiste, se aprende o ritmo. No compasso de São José, a casa inteira se reorganiza e a esperança, sem gritos, aprende a permanecer. Neste instante, a casa se aquieta como quem devolve ao coração o direito de respirar sem pressa. A mente, que correu o dia inteiro, encontra um pouso. O corpo, que sustentou tantos pesos invisíveis, reconhece um colo. Debaixo dessa calma, apresentamos a Deus o que somos e o que temos, números que doem, prazos que inquietam,
Histórias que pedem cura, não para esconder, mas para trazer à luz. Não para sermos medidos por dívidas, mas para sermos lembrados da dignidade que nenhuma dívida consegue apagar. Deus, que conhece os veios mais secretos da madeira humana, recebe a nossa verdade. Reconhecemos as escolhas boas e as escolhas feridas, as surpresas que nos golpearam e as omissões que nos desviaram. Pedimos sobriedade para o que excede, humildade para aprender, fortaleza para persistir. Onde houver confusão, acende uma lâmpada. Onde houver dureza, coloca mansidão. Onde houver vergonha, derrama misericórdia que não humilha. Recolhe, como quem junta lascas no chão da oficina, tudo o que se espalhou dentro de nós. São José, guardião silencioso, interceda por nós. O silêncio de José é um convite à escuta do coração de Deus. Ensina-nos o compasso que escuta e age, a coragem que não grita e sustenta, a fidelidade que não aparece e transforma. Caminha à nossa frente quando nos faltar horizonte. Caminha ao nosso lado quando o medo quiser dominar o passo. Caminha atrás de nós quando for preciso proteger as costas. Na tua presença discreta, a alma reaprende a confiança que não depende de aplauso. No nosso íntimo, onde a ansiedade aciona alarmes e o pensamento vira redemoinho, pedimos repouso. Que os circuitos do medo encontrem descanso, que a memória dolorida seja tocada por um significado novo, que a respiração encontre cadência como quem segue o som regular de uma plaina. A paz que pedimos não é fuga, é chão. Paz ativa que alinha corpo, mente e espírito para o bem possível de cada dia, sem fantasiar atalhos e sem perder a esperança. Na escola de São José, aprendemos a confiar na providência divina. Que portas de trabalho honesto se abram, que oportunidades justas se revelem, que a prudência acompanhe cada decisão. Com São José, cada trabalho se torna uma oração. Que contratos sejam claros, que palavras sejam verdadeiras, que a mão que assina seja guiada por consciência reta. Onde houver tentação de soluções fáceis, concede clareza. Onde houver cansaço, concede perseverança. Onde houver tentação de desistir, concede memória do amor que nos sustenta. Lembramos também de quem espera por nós, pessoas a quem devemos, pessoas que confiam em nosso compromisso, pessoas que partilham a mesa e as noites. Que a justiça encontre caminhos possíveis, que a reparação não humilhe, que a generosidade não se confunda com imprudência, que a caridade não separe a verdade do afeto. Dá-nos um coração unificado, onde a fé não contradiga a vida e a vida não desminta a fé. Faz nascer sobre a nossa casa este trio de bênçãos simples e concretas. Luz onde há neblina, ordem onde há ruído, esperança onde há cansaço. Luz para enxergar o próximo passo sem pânico, ordem para que o essencial seja protegido, esperança para que a constância tenha sabor de futuro. E enquanto caminhamos, que a tua presença, São José, recorde que a santidade é feita de passos pequenos e firmes, e que a graça, quando encontra a fidelidade, redesenha histórias. São José, guardião silencioso, interceda por nós. Jesus, Maria e José, minha confiança está em vós. Que a paz que nasce da verdade encontre morada no nosso peito. Que a serenidade que nasce da confiança visite o nosso sono. Que a alegria que nasce do trabalho honesto perfume os nossos dias. E que, sob teu olhar de Pai, a nossa casa aprenda, pouco a pouco, o ritmo humilde da reconstrução. Amém.